Flamengo trava negociação por chegada de Alan ao São Paulo, tem proposta na mesa por jogador do tricolor. Negociação muito bem encaminhada. Manobra é feita nos bastidores do São Paulo. Tá ali no que falar. Vamos falar sobre isso e várias e outras notícias do tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vambora aí para mais um vídeo. Muito bom dia aí para você que tá indo trabalhar, para você que tá indo estudar, para você que não tá indo fazer nada, nem dormiu ainda. Muito bom dia aí para todo mundo. 5 da manhã, já de pé com vídeo novo, né? Vamos aí para as últimas notícias do tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos lá, rapaziada, que o negócio é o seguinte. Sexta-feira, tá chegando aí, né, rapaziada? A estreia do São Paulo na temporada de 2026. Domingo, mais conhecido como depois de amanhã, tem Mirassol em São Paulo, estreia da temporada no Paulistão. E não podia começar de uma maneira diferente, né? Matheus Delgado Candançan, ele mesmo, aquele, apita Mirassol em São Paulo neste domingo às 8h30 da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, pelo Paulistão. Simplesmente, Matheus Candançan apita Mirassol em São Paulo. Inacreditável, né? A gente sempre reclamou aqui de bastidor, né, que o São Paulo não tem, né, cara? Mas tá acontecendo tanta coisa no São Paulo que o que menos importa hoje, né, no momento, é o bastidor, né? Apesar que o bastidor é super importante no futebol. Entendeu? Mas, cara, isso aqui é cobrar bastidor dessa diretoria depois de tudo que tiver acontecendo aí também é eu te contar, né, cara? Eu te contar um negócio aí. Bom, vamos seguindo aí, meu parceiro. O negócio é o seguinte, rapaziada. Olha aí, Marcos Antônio agora com número novo, tá? Da camisa aí. O São Paulo mudou aí a numeração do uniforme dele também como uma forma de valorizar aí o jogador que tá sendo aí assediado pelo Flamengo, né? Tá aí a informação. Para valorizar ainda mais o Marcos Antônio, a diretoria decidiu entregar a ele a camisa número 8, que era a de Oscar, que vai se aposentar do futebol. Nas últimas 2 temporadas, o Marcos Antônio usava o número 20, tá? Então tá esse negócio em São Paulo, Flamengo aí, Alan, Marcos Antônio, que o Flamengo quer levar. E o São Paulo foi lá e entregou a camisa 8 para o Marcos Antônio, né? Que até então era a camisa do Oscar, que vai se aposentar, não vai jogar mais então. Marcos Antônio, o novo camisa 8 do São Paulo, tá? O novo camisa 8 aí do tricolor, tá bom? Já que a gente citou aqui já, né, comentamos aqui sobre essa questão do Marcos Antônio, né, e o número dele novo, já vamos continuar nesse tema aí porque o São Paulo quer o Alan por empréstimo. Só que o Flamengo, rapaz, a gente vai comentar aqui em informação, pelo que parece, o Flamengo vai fazer birrinha, né, já que o São Paulo não quer negociar o Marcos Antônio, eles vão dar uma dificultada aí na situação do Alan. É brincadeira, né, cara? Olha aí, informação do GE. Negociação entre São Paulo e Flamengo está estagnada pelo Alan. Para liberar o Alan, o Flamengo pediu em troca o volante Marcos Antônio e daria ainda uma compensação financeira ao tricolor, que recusou. Tá, então o Flamengo quer, né, liberar o Alan para o São Paulo, eles recebem o Marcos Antônio e ainda dão compensação financeira, né? Seria Alan mais uma grana pelo Marcos Antônio, só que o São Paulo recusou, segundo as informações. O São Paulo não quer envolver o Marcos Antônio na negociação pelo Alan e não deseja se desfazer do seu jogador. O clube só aceita conversar por uma oferta financeiramente considerável. Assim, o Flamengo estagnou a conversa, já que não vê vantagem em liberar o seu volante sem receber algo em troca. Tá, então, o Flamengo falou o seguinte, ó. Quero aqui você me dá o Marcos Antônio e eu dou a grana, né? A gente não sabe quanto, e eu libero o Alan que vocês querem, né? São Paulo, ó, não libera o Marcos Antônio, tá? Não libera o Marcos Antônio. O São Paulo não quer misturar o Marcos Antônio com o Alan. O São Paulo quer trazer o Alan por empréstimo com opção de compra. O Marcos Antônio, São Paulo pode negociar caso o Flamengo faça uma proposta boa, né? Como o GE botou aqui uma oferta financeiramente considerável, né? E o Flamengo falou que, ó, sem o Marcos Antônio pelo Alan, não vejo vantagem no negócio. Então o Flamengo foi lá e emperrou o negócio, deu uma travada, né? É isso, você não vai me dar o que eu quero, Marcos Antônio. Então eu não vou negociar o Alan. Fazendo birrinha, né? Fazendo birrinha aí o Flamengo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Outro ponto que a informação traz também, que isso aí ia se desenrolar depois, né? Que vai ter a votação do impeachment, né? Que até lá não vai acontecer mais nada, nem em relação à negociação, que tá tudo travado até o impeachment do Casares, então vamos nos aguardar.
Mas a situação da negociação é essa. O Flamengo aí fazendo birrinha porque o São Paulo não quer colocar o Marcos Antônio no negócio, né? É isso, cara. Se o Flamengo não quer negociar o Alan por empréstimo com opção de compra, como era os moldes iniciais, né? É só porque os caras querem o Marcos Antônio, cara. Flamengo. Não. Muito obrigado. Tchau. São Paulo vai atrás de outro volante, se é que precisa também de outro volante, né? Convenhamos aí. Entendeu? E se o Marcos Antônio, vocês querem o Marcos Antônio, faz uma proposta para comprar o cara, ué. Vocês podem fazer uma proposta, né? Se o São Paulo entender que é uma boa proposta, vende. Se não, não vende, né? Vende. Claro que depende de valores, né? Depende aí de valores, né? Pra gente saber se seria uma boa venda. Seria uma venda ruim, né? Mas, o Flamengo fica fazendo birrinha. Ah, os caras não querem me dar o Marcos Antônio, então eu não vou negociar o Alan também não. Porra, né? Aí é complicado, né, cara? Aí é complicado porque, né, cara? O ideal é Flamengo, né, emprestar aí o Alan pro São Paulo. Como estava se desenhando inicialmente, depois fez uma proposta pro Marcos Antônio, né? Dois negócios aí separados. Agora querer o Alan pelo Marcos Antônio, aí porra, aí até eu queria, né, Flamengo? Porra, aí seria demais, né? Aí é pedir demais. Bom, vamos seguindo agora, rapaziada, meus amigos. Vamos entrar aqui agora no tema, tá? Que é inacreditável. Tipo assim, é uma notícia que não tem nem pé nem cabeça, não tem sentido. Eu queria muito que alguém no São Paulo viesse a público, né? Apesar que é difícil, né? Imaginar que alguém vai vir a público agora, né? Com tudo que tá acontecendo. Queria muito que alguém viesse a público e explicasse o que significa isso aqui. Olha que aberração. O Porto oficializou uma nova proposta, né, por empréstimo pelo Moreira. Vocês não vão acreditar, né? Para quem já não viu a informação, vocês não vão acreditar no que é a proposta, entendeu? O Porto. Informação que chegou. O Porto oficializou nas últimas horas o novo empréstimo pelo lateral direito Moreira, agora válido até junho de 2026. Mas uma coisa chama-te a atenção. No anúncio, o clube afirma que a cláusula de compra dos direitos econômicos do jogador passou a ter condições mais favoráveis ao Porto. Prestem atenção nisso aqui, ó. Foco. Presta atenção. No vínculo anterior, né, ele estava por empréstimo, então tinha uma opção de compra. No vínculo anterior, a cláusula de opção de compra era de 2 milhões de euros, tá? Por 50%, certo? 2 milhões de euros por 50%. Agora, a nova cláusula de compra é de 1,5 milhão por 70% dos direitos do jogador. Isso mesmo, tinha um valor, né, no contrato anterior por empréstimo, né? E nessa nova proposta, a opção de compra, o valor diminuiu. E outro ponto que é importante, não foi só o valor que diminuiu. Quase que eu não acreditava. Os caras diminuíram o valor, né, nessa nova proposta e aumentaram a porcentagem, porque antes era 2 milhões por 50, agora é 1,5 milhão por 70. Tipo assim, os caras diminuíram o valor, né, da opção de compra e aumentaram a porcentagem dos direitos econômicos. Cara, que é isso aqui, mano? Meu irmão, que é isso, cara? Eu não... Juro pra vocês, eu já vi um monte de troca absurda, venda absurda, um monte de negócio bizarro, né? Bizarro aí. Agora, esse tipo de coisa aqui, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida um time emprestar um jogador, né, com opção de compra de X valor. Aí depois o clube que pegou o jogador por empréstimo, né, faz uma nova proposta, né, aí por um valor menor e com a porcentagem maior dos direitos. Eu nunca vi isso na minha vida, né? E é o que tá, como a informação botou aqui, essa já é a nova cláusula que tá no contrato. Então o São Paulo aceitou isso aqui. Por algum motivo que ninguém sabe, os caras simplesmente diminuíram o valor da opção de compra do Moreira, de 2 milhões para 1,5 milhão. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Eu nunca vi. Como eu falei, já vi várias trocas de jogadores aí bizarros, né? Já vi também vendas inacreditáveis. A gente viu muitas no São Paulo no passado. Agora, esse tipo de coisa aqui, eu nunca vi na minha vida. Os caras diminuem o valor da opção de compra e aumenta a porcentagem, né? O Porto vai ficar, né, comprando o jogador, vai ficar com a porcentagem maior do que estava no contrato anterior. Cara, que é isso? Alguém explica o que é isso aqui e como a informação colocou, né? Isso já está no contrato, tá? Ele vai ficar lá, né, até junho de 2026, né, que vai estender empréstimo, e agora o valor é de 1,5 milhão de euros. Simplesmente surreal. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Nunca vi. Simplesmente inacreditável, bizarro, 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 né?
E falando aí em negócio ruim, o São Paulo é especialista nessa gestão, é especialista aí em fazer negócio ruim. Vamos para mais um, né? Segundo informações, o Red Bull Bragantino encaminhou a compra do Rodriguinho, isso aí todo mundo já sabe, por 3 milhões de euros, né? Que dá aí 19 milhões de reais. Já falei muito aqui sobre a situação do Rodriguinho, tá? É óbvio que o contrato dele tá acabando já agora no final do ano, então era esperado que fosse um valor baixo, né? Mas mesmo se o contrato não tivesse acabando, o São Paulo ia vender por um valor ridículo também, como fez com os garotos ano passado, né? Então não seria nenhuma novidade aí, o São Paulo vender o jogador por esse valor. Então, 3 milhões de euros, né? O valor que o Bragantino vai comprar o Rodriguinho, né? Já falei que eu acho um péssimo negócio, tá? Acho que o ideal era renovar com ele. Acho que ele tinha que ficar mais um pouco. É um jogador jovem, ainda oscilou bastante, não se firmou, é verdade. Mas ele é jovem ainda e acho que ele tinha que ficar mais um pouco, ou então renova o contrato dele e negocia depois, né? Você renovando o contrato consegue aí, negociar o jogador, sem desespero, né? Sem aquela urgência pelo contrato que tá acabando. Então, já dei minha opinião, tá? Não vou mais ficar me estressando com isso aqui, acho um negócio péssimo, mas tudo o que vem da gestão é péssimo. Dessa gestão é péssimo. Não dá para esperar nada diferente disso, né? Enfim, minha rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Ontem, foi feito aí algumas manobras, né? Aí pelo presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Aires, algumas manobras para beneficiar, o Júlio Casares no processo de impeachment que vai acontecer agora no dia 16, né? Antes era dia 14, agora no dia 16, tá? Que vai ser na próxima sexta-feira, né? Adiaram aí 2 dias. Cara, simplesmente é triste, né? O que a gente vai ler aqui agora, porque são pessoas que não querem o bem do São Paulo, são pessoas que não se importam com o São Paulo, que só estão se preocupando com o poder, né? Estão se preocupando aí em se beneficiar em cima do São Paulo. Isso é muito triste, né? E quem está fazendo toda essa manobra para beneficiar o Casares é o Olten Aires, né? Que é uma das piores coisas que já aconteceu na história do São Paulo, é esse rapaz chamado Olten Aires. Uma das piores coisas da história é esse rapaz, né? Esse cara ter existido no São Paulo é uma das piores coisas da história. A gente fala muito sobre Leco, Aidar, Casares, o pior presidente da história, não sei o quê. Esse aqui, este rapaz, é responsável por muita coisa ruim e muita coisa errada que acontece no São Paulo, tá? Olha aí. Saiu a decisão. O presidente do conselho, Olten Aires, recusou o voto online, tá? Ele recusou o voto online e manteve o formato presencial da votação do pedido de impeachment de Júlio Casares, rejeitando a solicitação da oposição para que a reunião fosse realizada de forma híbrida, né? Então a oposição queria aí a reunião, queria a votação, né, de forma híbrida, né? Para ter também a votação online, porque tem muitos conselheiros, né? Primeiro, tem muitos que estão viajando, né? Por exemplo, o Pinotti não está no Brasil, está viajando. O Casal de Rei, o Fernando Casal de Rei, é um ex-presidente também. Ele tá viajando também, não tá? Dando exemplos, né? E tem conselheiros do São Paulo, rapaziada, que tem 80, 90 anos de idade e tem muita dificuldade para ir até lá e votar, né? Então a oposição queria uma votação híbrida, né? Com a opção de poder ter o voto online. O Olten Aires foi lá, né? E não recusou, não vai ter votação online, vai ter só presencial. Então, o conselheiro que tem dificuldade, né, cara, de votar, vai ter dificuldade de ir, talvez não vá. Tem conselheiro que tá viajando, né, então dificulta. O Olten Aires também, isso aqui é o pior. Deu parecer favorável à tese apresentada pela defesa de Casares sobre o quórum necessário para a aprovação do impeachment. Segundo a nova decisão do presidente do Conselho, a destituição do mandatário só vai poder ocorrer caso haja o voto favorável de 75% dos membros do Conselho Deliberativo. O entendimento é o entendimento que aumenta o quórum. Agora, né, com essa mudança, mais conhecido como essa manobra, né, são necessários 191 votos para ter o impeachment do Casares. Antes era 171, se eu não estou enganado, né? E agora, né, teve essa mudança, essa manobra, agora são necessários aí 191 votos para ter o impeachment do Casares. Agora 75% do conselho tem que aprovar no impeachment, né, para ter o impeachment do Casares, né, cara? 191 votos. Os caras aí tiraram o voto online,
né? Tiraram o voto online e também aumentaram, né, aí o número de votos que são necessários para ter impeachment do Casares. Toda uma manobra feita para beneficiar o Casares, para beneficiar o amiguinho aí do Outen Aires. Um negócio simplesmente vergonhoso, asqueroso. Dá vontade de vomitar quando você vê isso aqui, né? E agora, rapaziada, a verdade é que ficou muito difícil para ter o impeachment, né? Ficou muito difícil para ter o impeachment, né? Sem voto online, agora aumentando, aí, né? Agora para 191 votos necessários para ter o impeachment, ficou bem difícil, na verdade, essa. Ficou bem difícil. Ficou impossível, galera? Não, não ficou impossível, né? Até porque o Casares é aquele negócio que a gente fala, ele tá cada vez mais fraco no conselho, cada vez tem mais gente pulando do barco aí em relação ao Casares. Então, cara, isso aqui é um negócio vergonhoso, tá? O pior presidente da história do São Paulo, e esse Outen Aires, tem uma das piores coisas que já apareceu na história do São Paulo. Uma das piores, tá? Das piores. Só que é o seguinte, o Outen Aires pode conseguir não ter lá o impeachment. Pode acontecer, né, de não ter os 191 votos necessários para ter impeachment, mas isso aí vai para a justiça, tá? A oposição vai levar isso aí para a justiça, por causa do estatuto, né? Porque é manobra, isso é manobra, que está sendo feita em relação ao que está proposto no estatuto. Isso vai para a justiça. Pode até acontecer, né, aí, e é até provável agora de não ter aí, né, o impeachment do Casares. Mas depois vai ser protocolado, né, outro pedido aí para ter o impeachment do Casares. Paz vocês não vão ter, né? Paz vocês não vão ter, entendeu? Moralmente, a gestão já acabou faz tempo. Moralmente, esse conselho deliberativo nem existe, que é uma piada, né? Moralmente é uma vergonha. E na última reunião que teve do Conselho, foi a reunião para ter a votação do orçamento do São Paulo para 2026, né? E vocês lembram o que aconteceu? Tinha gente lá protestando, gente tentando invadir. E depois que a polícia chegou, né, o Outen Aires foi lá conversar com a torcida, né? Foi lá conversar com o Baby, né, que era da Independente, né? Então, a vida de vocês vai ser um inferno a partir de agora. Até porque paz vocês não vão ter, né? Votação do Conselho. Vai ter lá um monte de gente enchendo o saco, protestando com vocês. Vocês, cara, vocês são tão sujos que vocês não podem nem sair de casa, né? Vocês não podem ir na padaria tomar um café. Vocês não podem. Casares não pode, né? Se o Outen Aires não pode, vocês não vai nem de casa esses caras saem. Entendeu? Mas vocês vão ter que bater de frente com a torcida, né? Com o estádio cheio, todo jogo protestando, reclamando. Na votação do conselho vai estar cheio de gente lá para encher o saco de vocês, né? Vamos ver se o Outen Aires, na reunião da semana que vem, vai sair para fora, né? Para falar com os torcedores que vão estar lá. Porque na votação do orçamento, ele esperou a polícia chegar para ir lá conversar, né? Porque tinha um monte de torcedor lá protestando, reclamando, ele não foi lá não. Chegou a polícia, aí ele foi lá conversar com os torcedores, né? Então a vida de vocês, vai ser um inferno daqui pra frente, tá? E, repetindo, tá? 2 pontos que é importante. Vocês não vão ter paz. Isso vai pra justiça, né? Pela manobra feita aí contra o estatuto. Vai pra justiça. E, mesmo que não aconteça o teu impeachment, depois vai ser protocolado outro pedido de impeachment, tá? Vai ser protocolado outro e outro, né? Então, paz vocês não vão ter. E outra, né? É sempre bom a gente falar o nome do Outen Aires, que a gente tem que falar, né? Quem faz mal para o clube. Tem que sempre lembrar o nome de quem faz mal para o clube, entendeu? Sempre tem que lembrar, né? A gente sempre teve uma imagem, né? Ah, não, o Conselho Deliberativo. Tá, mas quem é o Conselho Deliberativo? Tem que dar nome aos bois, saber quem é o nome de cada um, né? Pra gente protestar, reclamar, encher o saco desses caras. Então, é sempre bom a gente lembrar o nome das figuras, né? Que tem responsabilidade de ter colocado o São Paulo onde tá. Então, o senhor Outen Aires, tá? O senhor Outen Aires de Abreu, presidente do conselho, tal, das várias coisas da história do São Paulo, né? Fazendo uma manobra gigante aí, para beneficiar o Casares. Uma vergonha, um escândalo. Esse que é o nível, tá? Do clubinho do São Paulo, da politicagem do São Paulo. Um rapaz só, um cidadão,
Se é que eu posso chamar de cidadão, que é essa coisa aqui chamada Outen Aires. Só ele tá fazendo uma pessoa tá fazendo uma manobra gigante, né, aí para mudar os rumos do São Paulo, né, para não empichar o amiguinho dele, né, que tem uma gestão temerária, incompetente e corrupta, né? Ele tá fazendo uma manobra para manter um presidente, né, que tem uma gestão temerária e corrupta no poder do São Paulo. Um cara tá fazendo isso. Né? Um clube que tem 20 milhões de torcedores espalhados pelo mundo inteiro, né? É à mercê de um cara, né? Fazer manobras políticas para beneficiar os amiguinhos dele. Um negócio escandaloso. Escandaloso, né? Aí, né, como a gente comentou, são uma série de manobras, né? É aumentar, né, o quórum aí para 191 votos para ter impeachment, é tirar o voto online, só ter o voto presencial, e teve outra, a terceira, que foi mudaram a data, né? O Outen Aires mudou também a data da votação. Tá aí, ó. Votação de impeachment de Casares mudou de data. Será agora no dia 16 de janeiro, na sexta-feira, né? Antes era no dia 14, né? Que daria numa quarta. Agora no dia 16, numa sexta-feira, na semana que vem, né? Então ainda mudaram 2 dias aí. O objetivo de mudar aí, né, de colocar 2 dias a mais, o objetivo é Qual que é? É esvaziar o protesto que vai ter. Esse que é o objetivo aí, com a mudança de data. Mas não vai conseguir, tá, Outen Aires? Sinto lhe informar, mas não vão conseguir. Vai estar cheio de gente lá enchendo o saco de vocês, protestando, né, no dia da votação do conselho, tá? Esvaziar vocês não vão conseguir, tá? Vai estar cheio de gente lá. Aí eu quero ver se você vai sair lá fora para conversar com os torcedores, né? Como você fez, né? Esperou a polícia chegar e fez isso na votação, né? Que teve do orçamento. Vamos ver se você vai fazer esse. Vamos ver se você tem vergonha na cara, né? De chegar lá, né? De botar a cara para falar com o torcedor. Vamos ver se isso vai acontecer aí ou não, né? Mas no meio disso tudo, rapaziada, tem uma coisa boa, tá? O quê? Olha só essa informação. Informação que chegou. Em comum acordo, 4 grupos comunicaram que decidiram deixar a coalizão, União Política de Apoio ao Presidente Júlio Casares. Muitos grupos já pulando do barco. Os grupos são que saíram da coalizão: o grupo Legião Tricolor, Vanguarda Tricolor, Sempre Tricolor e o grupo Participação. Juntos tá. Esses 4 grupos aí que deixaram a coalizão de apoio do Casares, esses 4 grupos totalizam cerca de 125 conselheiros, tá? Somando os 4 grupos aí. O Legião Tricolor é coordenada pelo Carlos Belmonte, tá? Que é o ex-diretor de futebol do São Paulo. O Vanguarda Tricolor tem como comandante o Marcelo Pupo, que é ex-presidente do Conselho Deliberativo. Já o Sempre Tricolor é liderado pelo Fernando Bracali, conhecido como Chapecó, ex-diretor adjunto de futebol. Por fim, o grupo Participação é comandado pelo Temístocles Almeida, tá? Então, esses 4 grupos deixaram a coalizão de apoio do Casares. É aquele negócio, toda hora tem mais gente pulando do barco porque cada vez ele tá mais fraco. Agora, a dúvida que fica, a pergunta de $1 milhão é, esses 4 grupos aqui, todos eles, vão votar no impeachment do Casares? Aí não sei. Não sei se os 4 grupos pularam do barco porque não compactuam com a gestão, não apoiam mais a gestão e vão votar no impeachment, ou se esses 4 grupos aqui, todos eles, vão votar sim no impeachment do Casares. Ou isso aqui pode ser algo estratégico? Não dá para confiar em ninguém. Não dá para confiar em ninguém. É tudo farinha do mesmo saco. São grupos que eram da base de apoio do Casares, né, da mesma turminha, então não dá para confiar. Mas o fato é, como a informação colocou aqui, esses 4 grupos, né, pularam do barco. Agora, a pergunta de $1 milhão é, vão votar no impeachment do Casares? Ou é uma estratégia ali ou isso tudo é uma estratégia que a gente não sabe? Não sei, não dá pra confiar, né, rapaz? Não, dá pra esperar qualquer coisa desses caras. Então, pode ser que seja uma estratégia? Não duvido de nada, não boto minha mão no fogo. A pergunta é, vão votar no impeachment do Casares? Né? Porque se os 4 grupos aqui, né, que dá aí 125 conselheiros, votarem no impeachment, né, somando aí mais ainda a oposição, aí tem grande chance de ter o impeachment, né, mesmo aumentando para 191. Agora, todos eles vão votar? Não sei, né? Essa é a pergunta que todos nós queremos saber, né? Aí, né, com esses
Um detalhe que é importante, né? Esses 4 grupos aí que eu citei que saíram, né? São 4 grupos de 6, tá? O Casares tinha 6 grupos ali, né, como base de apoio. Esses 4 que eu citei saiu e ficaram 2, tá? Os 2 que estão na coalizão ainda, é o Movimento São Paulo, que é o grupo do Dedé, né? E o Força Tricolor, que tem o Outen Aires. É óbvio, né? O amiguinho aí, o Outen Aires, né? Então, os 2 grupos que ficaram na coalizão do grupo do Dedé e do grupo do Outen Aires. Os outros 4, irmão, ralaram fora. Agora vamos ver, né, na semana que vem, se esses 4 grupos aí realmente saíram da base de apoio do Casares, ou se isso é uma estratégia, ou qualquer outra coisa aí que a gente não sabe, né? Vamos ficar aí no aguardo em relação a isso, né? Enfim, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.